na escola. Em uma das suas aulas, a professora contou a história para ele de como era o povo africano, de que forma o povo africano sofria em beber água, e ela começou a contar a história que muitas das crianças, elas até chegavam a óbito por falta de água, e isso comoveu muito o coração dessa criança. Comoveu tanto, mas comoveu tanto que ele foi falar com a professora: professora, mas como eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso fazer para chegar água até essas crianças, para que isso possa parar? E a professora contou para ele que existia uma instituição que fazia, que cavava buracos, que cavava poços, e que cobrava mais ou menos $2.000 para fazer isso. E ele chegou correndo e foi conversar com a sua mãe: mãe, eu quero transformar a vida daquelas crianças da África. Mãe, eu quero mudar aquilo tudo. E a mãe dele disse assim: filho, eu posso te ajudar, mas para que você possa alcançar esse dinheiro, eu não posso te dar, mas eu quero que você faça alguns serviços em casa. Então ela começou a passar tarefas para ele, e ele começou a fazer, lavar a louça, arrumar seu quarto, retirar o lixo. Então ele começou a fazer várias coisas na sua casa, e ele começou a receber mesadas, até que em um determinado momento ele alcançou o tão desejado dinheiro. E a professora ajudou ele, entrou em contato com a instituição que cavava o buraco, que fazia os poços, e eles falaram assim: para encher o poço custa $2.000, para cavar o poço custa $70.000. Eu já tinha desistido. Vou ser bem sincero, eu já ia desistir. Já foi difícil, tive que fazer tanta coisa, tive que arrumar meu quarto, tive que lavar a louça. Uma criança de 6 anos. Mas Ryan não. Aí ele falou assim: então eu vou continuar, então eu vou buscar fazer isso. E a mãe dele disse assim: meu filho, não tem como. A mãe não consegue chegar nesse valor, a mãe não consegue alcançar esse valor. E daí Ryan, ele ficou tão emocionado, mas ele ficou tão empolgado ao fazer isso, que ele começou a trabalhar na vizinhança. Ryan começou a cortar a grama dos vizinhos com 6 anos. Ryan começou a levar o lixo dos vizinhos. E isso é tão interessante que a partir do momento que ele começou a fazer isso, os seus irmãos começaram a ser motivados, os seus vizinhos começaram a ser motivados, os seus amiguinhos começaram a ser motivados, os seus vizinhos começaram a ser motivados. Todos que estavam ao seu redor começou a se sentir motivado pela esperança que ele tinha, pela vontade que ele tinha de transformar a situação daqueles meninos. E Ryan conseguiu levantar o dinheiro, ele conseguiu criar um poço. E hoje, 10 anos depois, tem mais de 400 poços cavados na África, pela vontade que Ryan tinha aos seus 6 anos. Se você ficou curioso com tudo isso, procura na internet Fundação Poços de Ryan. Você vai ver toda a história dele, a vontade que ele teve de fazer com que a água chegasse até os meninos. É tão interessante que quando ele cavou esse primeiro, quando ele chegou nesse primeiro poço, ele pediu para fazer uma visita para esse lugar, a Uganda. Ele sentiu aquele desejo de ir até lá e foi. E quando ele chegou lá, ele foi recebido como se fosse um rei, como se fosse um presidente. Mas ele não sabia que tudo aquilo que ele fez gerou tanta felicidade naquele povo. E eu falo para vocês que vocês podem fazer a mesma coisa através de Cristo. A palavra de Deus diz assim em Mateus 5,
14 ao 16: vocês são luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vocês sejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia nos diz que nós somos aquilo que pode iluminar. E interessante que nesse versículo ela diz que a luz não se pode colocar embaixo de uma cadeira, não pode se esconder, mas pelo contrário, ela tem que ser colocada em um lugar apropriado. Mas como eu vou fazer para que eu seja a luz do mundo? Como que eu vou transformar o mundo? Começa a surgir muitas perguntas, mas por onde começar? Mas por onde começar? Será que eu preciso ter um talento especial, uma inteligência, um gênio? Ou uma ideia brilhante como o de Ryan? Não. O primeiro ponto que eu queria trazer com vocês aqui é: participe do plano de Jesus para transformar o mundo. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? É Jesus falando: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas. Interessante que Jesus está falando que ele brilha, e quem andar com ele vai brilhar também. Mas primeiro, para que eu possa transformar o mundo, para que eu possa modificar a situação que está ao meu redor, para que eu possa fazer algo espetacular para Deus, eu preciso reconhecer que algo precisa ser mudado, e algo precisa ser mudado em mim. Eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito Ele como meu Senhor, eu reconheço que Ele morreu na cruz do Calvário por mim, derramou seu sangue por mim. Mas eu preciso reconhecer que a primeira mudança que precisa ser feita tem que ser feita na minha vida. Eu preciso ser transformado, eu preciso declarar isso para Deus. Deus, muda a minha vida, transforma a minha vida, arranca de mim tudo aquilo que não pertence a Ti. Deus, transforma o meu íntimo, modifica, Senhor. Tira tudo aquilo, ó Pai, que me envergonha, ó Pai. Tira tudo aquilo que, quando eu for declarar a Tua palavra, quando eu for pregar a Tua palavra, tira aquilo, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que me envergonha, aquilo que me deixa envergonhado de levar a Tua palavra. O segundo ponto que nós precisamos se atentar e ver: participe e não despreze os pequenos começos. Diz assim em Mateus 13, versículo 31 em diante, diz assim: e contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, se torna uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. É tão interessante que quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, quando nós começamos a pregar, quando nós começamos uma célula, quando nós começamos um culto de jovens, quando nós começamos a fazer algo, o que começa a mexer no nosso coração, que nós queremos ver que tudo aquilo comece a crescer muito
queremos que tudo desenvolva muito rápido, nós queremos ver tudo cheio. Mas é interessante que Deus, nós começamos a falar com Deus, Deus transforma a minha vida, então Ele começa a transformar a sua vida, e Ele começa a transformar a história que está ao seu redor. Mas Ele começa pequeno. Vamos lembrar da história de Ryan. Ryan, quando ele começou pegando as suas mesadas. Ele começou pensando pequeno, ele começou trabalhando no pequeno. É dessa forma que acontece na nossa vida. Começa na parte mais humilde da nossa vida. Nós começamos a ver muitos exemplos dentro da palavra de Deus, e acho que o melhor exemplo que nós podemos lembrar aqui é Jesus. Jesus, antes dele aparecer para o mundo, antes dele se tornar o Rei, o Salvador, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu onde os animais ficam, os animais dormem. Então a gente já começa a ver ali, em Jesus, na sua humildade, onde ele começou no pequeno. Isso acontece na nossa vida também. Então nós temos que olhar para Jesus, começar a olhar para os exemplos de Jesus. Não espere que tudo aconteça de repente. O trabalhar de Deus é uma forma toda especial. Caminhe passo a passo. Comece pelo lugar onde que Deus te colocou. Eu tenho certeza que muitos aqui têm algo no coração que Deus colocou, e que algumas vezes esfriou, algumas vezes você chegou a desistir por causa das dificuldades que acontecem. Mas comece a relembrar a história de Jesus. Comece a ver que Jesus, ele começou no pequeno. Ele saiu, cresceu. Ele escolheu os 12 discípulos. E daí sim, ele se tornou o nosso Senhor. Ele se tornou o nosso Deus, aquele que morreu por nós. Pense também aqui, como nós acabamos de falar, no grão de mostarda. Quando nós plantamos ela é uma pequena semente, e depois ela se torna uma grande, mas uma enorme árvore. Aprenda primeiro com o simples, com as coisas pequenas, porque depois, com o trabalhar de Deus, elas se tornam grandes. Temos muitos, mas muitos exemplos mesmo. Eu quero citar aqui, quando nós começamos a estudar matemática, quando nós estamos na escola, nenhuma professora pega você com 6, 7 anos e começa a lhe ensinar algoritmos, trigonometria, mas ela começa a te ensinar 1 mais 1, 2 mais 2. É dessa forma que Deus começa a trabalhar na sua vida. É dessa forma Ele começa a ensinar o pequeno para que depois o grande apareça na sua vida. Então você precisa valorizar os pequenos começos. Você precisa entender aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Outro exemplo maravilhoso que nós temos na Bíblia é a história de Paulo. Quando Paulo foi chamado, quando Paulo se converteu para Cristo, ele caiu do seu cavalo e Deus falou para ele, Jesus falou para ele: vá na cidade e procure Ananias. É tão interessante que ele foi, e Deus também falou com Ananias. Deus falou para Ananias: quando ele chegar, você ora por ele. Tem mais algum lugar da palavra de Deus que mostra a história de Ananias? Tem mais algum lugar que nós podemos decorrer aqui e contar muitas histórias da vida dele? Não. Mas esse pequeno ato, essa primeira situação onde que Deus colocou ele, onde que Deus falou assim: ore por Saulo, que vai se transformar em Paulo. Nós olhamos para a vida dele e começamos a imaginar: nossa, mas foi tão pequeno, foi algo tão
Mas veja o que Paulo se tornou. Veja o que Paulo se tornou através da oração de Ananias. Olha o que Paulo se tornou. Quantas igrejas saíram depois dele? Quantos se converteram através dele? Quanto de Paulo tem aqui na Bíblia? Através de uma pequena oração, através de algo que Ananias se dispôs. Ele ficou com medo, sim, ele ficou com medo, porque até aquele momento Saulo estava matando muitos cristãos, muitos crentes. Mas ele se colocou na vontade de Deus, ele se colocou a fazer o que Deus queria. Talvez muitos de vocês aqui Deus está chamando para ser grandes líderes. Pode ser que Deus esteja chamando vocês para ser pastores, missionários. Só que para começar isso, Deus pode ter falado para você assim: arruma as cadeiras da igreja, organiza o culto dos jovens, organiza aquela mesa para a refeição depois. Pergunte para os pastores que estão aqui como eles chegaram na posição que eles estão hoje. Todos eles começaram a trabalhar na igreja da forma que Deus ia colocando no coração deles. Mas é através disso que vocês vão se tornar grandes jovens, pessoas que vão transformar o mundo, pessoas que vão transformar a escola onde vocês estão, transformar o trabalho onde vocês estão. É você valorizando as pequenas coisas. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui: participe e não desista. Participe e não desista. Nós temos a facilidade de desistir das coisas, nós temos a facilidade de desanimar nas coisas, nós temos, chegou uma situação difícil, nós já começamos eu acho que não é da vontade de Deus, eu acho que não é a vontade do Senhor que eu continue. Em Gálatas 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos ser honestos. Quantos de nós já desistimos de fazer algo pelas dificuldades que acontecem na nossa vida? Bateu um ventinho, nós já estamos querendo parar. Veio muitos jovens nesse culto, eu já não quero fazer mais culto de jovens. Esfriou um pouquinho a turma da minha célula, eu já não quero ir mais, eu vou desistir, vou conversar com o pastor porque eu quero entregar o meu cargo. Deus não nos promete situações fáceis. Somos a luz do mundo e vivemos num mundo cheio de trevas. E nós temos que entender que para que a luz prevaleça, eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. Em sua missão de mudar o mundo, você vai enfrentar muitas dificuldades, muitas tentações, muitas coisas difíceis vão aparecer na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar. É tão interessante que a perseverança, ela é um fruto do Espírito. Então nós temos que entender que nós não podemos desistir, nós não podemos nos frustrar com situações. Quero voltar aqui mais uma vez a falar de Ryan. Ele se sentiu comovido, ele se sentiu incomodado com a situação. E teve dificuldades na vida dele. Quando ele levou os $2.000 para fazer um poço e levar água para os meninos, ele recebeu, não é só isso, tem que ter mais dinheiro. Ele poderia desistir ali, mas ele perseverou.
para que nós possamos transformar o mundo, para que o mundo seja transformado, para que o mundo receba Cristo, para que o mundo veja o brilho de Cristo através de mim e através de você. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar firmes, nós precisamos continuar levando a palavra de Deus, mesmo que os nossos amigos deem risada, mesmo que eu seja chamado de careta, mesmo que eu ouça que não precisa mais disso, mesmo que as pessoas possam falar para mim que não querem mais andar comigo, eu preciso perseverar. Eu preciso continuar fazendo a vontade de Deus. Mas o Senhor está falando para mim que eu posso perder todas as minhas amizades? Pode ser que sim, mas você vai ganhar algo maior com Deus. Obedecendo a Deus, levando o Evangelho a todas as pessoas. É isso que Deus espera de mim, para que eu possa transformar o mundo, para que eu possa ser um jovem transformado e que possa transformar o mundo. Eu preciso perseverar, eu não posso desanimar. Eu queria que os irmãos estivessem fechando seus olhos nesse momento, enquanto o ministério de louvor vai estar subindo aqui.